dia, hoje nós vamos ter mais uma aula de biologia e hoje a gente vai continuar o assunto da semana passada, que era a classificação dos seres vivos. A gente falou um pouquinho sobre o reino Monera na aula presencial, quem foi sabe do que eu estou falando e quem não foi vai ver um pouquinho agora. Além disso, no final da aula eu vou corrigir os exercícios lá da última vez que eu passei exercícios para vocês, no dia 24 de agosto. Beleza? Vamos lá? Deixa eu diminuir então um pouquinho. Vamos lá? Beleza. Deixa eu só me acertar. Opa, maravilha. Gente, então a gente parou aqui nessa parte de classificação. Primeiro, por que classificar os seres vivos? A gente classifica os seres vivos porque é muito mais simples de compreender relações entre seres vivos diferentes e até alguns seres vivos parecidos se a gente conseguir entender as relações de classificação entre eles. A gente colocá-los dentro de grupos bem específicos, que facilita e muito o estudo. Então, é basicamente por conta da organização, por conta da hierarquia e por conta da facilidade no estudo. E como se dá, então, essa classificação? Essa classificação vai se dar através de categorias taxonômicas hierárquicas, ou seja, uma categoria que contém outras. Vocês estão conseguindo perceber aqui nessa imagem que desde espécie, que é a menor categoria taxonômica, várias espécies aparentadas e próximas formam um gênero. Vários gêneros próximos e aparentados formam uma família, várias famílias próximas e aparentadas formam uma ordem, várias ordens formam uma classe, várias classes formam um filo, vários filos formam um reino. Aqui no Reficofage, nessa ordem: reino, filo, classe, ordem, família e gênero, e no final, espécie. Aqui, por exemplo, o exemplo do cachorro. O cachorro é o representante do reino animal, do filo Chordata, que são os vertebrados, da classe Mammalia, que são os mamíferos, da ordem carnívora, da família Canidae, do gênero Canis, e a espécie é o Canis lupus. Esse é o cachorro, esse é o lobo. O cachorro também está dentro do gênero Canis, mas é uma outra espécie, é o Canis familiaris. Dentro desse gênero também temos a raposa, que é a Canis vulpis, beleza? Então aqui você consegue entender mais ou menos como é que se dá essa classificação, pegando um pedacinho, até eu fechar dentro da espécie. Canis lupus. Canis lupus. Esse nome, ele é um nome muito especial. Por que ele é um nome muito especial? Porque ele está seguindo as regras da nomenclatura biológica. Essa nomenclatura biológica, ela existe para facilitar essa classificação e para facilitar o entendimento das espécies. Você bate o olho e você já sabe algumas coisas. Por exemplo, o nome do milho, o nome científico, Zea maíz. Ele representa os gêneros Zea e é a espécie Zea maíz. Então, esse primeiro nome, epíteto genérico, ou o nome do gênero, sempre com letra maiúscula, e o segundo, que é o epíteto específico, sempre com a inicial em letra minúscula, sempre com hífen. O hífen não, perdão, sempre em itálico. Por que é em itálico? Porque está em uma outra linguagem. Esse nome científico normalmente está em latim ou latinizado. Beleza? Vamos lá? Aqui só para vocês visualizarem de novo, desde espécie, várias espécies juntas, gênero, vários gêneros juntos, família, várias famílias juntas, ordem, classe, filo, reino. Aí eu tenho domínio, que eu vou falar já já, e aí a vida, que é única e exclusiva no planeta Terra. Esses domínios, então, eles são formas de organizar os filos para ter algum tipo de aproximação com a vida real, ou seja, conforme as pesquisas foram avançando, mais a gente percebeu que a separação em reinos não era suficiente para descrever a diferença entre, por exemplo, o reino Monera e os outros reinos, como a gente viu lá na última aula. Então a gente criou os domínios. Então tem o domínio bactéria, o domínio arquea, que é outro tipo de procarionte, e o domínio eucária, que representa todos os eucariontes de uma vez só. Ok? Então, aqui na aula, a gente vai tratar dessa classificação de seres vivos da seguinte forma: a gente vai falar de 5 reinos. Por que a gente vai falar de domínios? A gente vai falar de 5 reinos porque isso fica mais simples para vocês compreenderem e para a gente passar as ideias que a gente acha mais importantes. Mas lembrando sempre que o que existe hoje em dia de classificação de seres vivos mais atual é a divisão em domínios, beleza? Mas aqui nós vamos ver os 5 reinos: reino Monera,
reino protista, reino planta, reino fungo e reino animalia. Monera dos procariontes, bactérias e arqueias, protistas, protozoários e algas, plantas, fungos e animalia, os animais. Está aqui uma representação gráfica disso, desde o reino monera, o protista e o planta, fungo e o animalia. O reino monera, como a gente viu na última aula, a gente presencial, eles são procariontes, ou seja, eles não têm núcleo, são as bactérias e arqueias, podem ser autotróficas ou heterotróficas. Está aqui um exemplo de uma cianobactéria, que é uma bactéria autotrófica que realiza fotossíntese. Elas apresentam reprodução assexuada, ou seja, elas só se dividem, ok? E elas podem contar com plasmídios. Plasmídios são pedacinhos de DNA que podem acrescentar coisas que elas podem fazer, como se elas fossem equipamentos do Free Fire que elas foram catando por aí para aumentar o XP delas, beleza? Aqui como exemplo eu posso mostrar para vocês alguns tipos de bactéria, como o vibrião, que tem forma de vírgula, bacilo, e aqui as formas mesmo, tipo diplococos, cocos, streptococcus, espirilo, bacilo, espiroqueta. Falei para vocês que eles fazem reprodução sexuada, mas eles também fazem assexuada, mas eles também fazem reprodução sexuada, sexo de bactérias. Como isso? Tem 3 formas disso acontecer. A primeira delas é a partir da conjugação, quando 2 bactérias se reúnem e uma bactéria passa um pedaço de DNA para outra. Outra forma é através da transformação, que é quando uma bactéria pega moléculas de DNA livres, normalmente as bactérias já mortas do meio, e incorpora no seu próprio DNA. E afinal, é através da transdução, que é com a utilização de um vírus, um bacteriófago, que vai, assim, ele encaixa parte do DNA dele mesmo, no DNA bacteriano. Quando a infecção ela se consuma essa parte de DNA, sequestra o maquinário celular para montar mais vírus. Montando mais vírus, esses pedaços de DNA são encapsulados e vão embora. Só que quando ele sai desse DNA bacteriano, às vezes ele leva um pedacinho do DNA da bactéria. E aí na próxima vez que ele vai infectar uma outra bactéria, e quando ele encaixar o DNA dele no DNA da célula, vai ter um pouquinho do DNA da primeira bactéria também. Beleza? Essa é a transdução. O reino protista, ele é o primeiro reino dos eucariontes. E para começar a falar dos eucariontes, eu tenho que falar um pouquinho da teoria da endossimbiose. Que teoria da endossimbiose é essa? É a ideia que a doutora Lynn Margulis formalizou na segunda metade do século XX, que algumas organelas dentro das células eucariontes, elas são originárias de outros seres vivos. Basicamente, elas são descendentes de outros seres vivos. Para ser bem direto, a mitocôndria e o cloroplasto. Todos os eucariontes têm mitocôndrias, alguns apresentam cloroplastos. Nós, por exemplo, não apresentamos, nós não fazemos, não somos seres autotróficos. Tanto a mitocôndria, que todos temos, quanto o cloroplasto, que as plantas e os protozoários possuem, vão ser, como eu falei, descendentes de um encontro que ocorreu há pelo menos 1 bilhão de anos atrás, quando uma célula eucarionte ancestral abocanhou, pegou uma bactéria do meio, só que ao invés de digeri-la, ela acabou utilizando-a. Então para a bactéria foi muito bom, porque ela viveu num ambiente controlado, fechadinho, tranquilo, sem maiores perigos. E para a célula eucarionte foi excelente, porque ela conseguiu energia, no caso da mitocôndria, e conseguiu a formação de complexos orgânicos com a utilização do cloroplasto. Mas esse reino protista que ele é dividido em protozoários, como os flagelados, as amebas e os ciliados, e os esporozoários, eles são divididos pela forma de locomoção. Flagelados através de flagelo, amebas ou ameboides ou risópodas através de pseudópodos, ciliados através dos cílios, e esporozoários não se movimentam. Normalmente esses esporozoários são parasitas, inclusive da nossa espécie, por exemplo. Plasmódio, que vai causar a malária na gente. E temos também as algas, como as microalgas, já seja as euglenas, os dinoflagelados, e as clorófitas, rodófitas e feófitas, ou algas pardas, beleza? O reino fungi, ele é um outro reino também de seres eucariontes, e ele pode ser formado por seres uni ou pluricelulares. Eles apresentam uma característica, são os cogumelos, a gente sabe como as características, parede celular de quitina, então uma estrutura fora da membrana plasmática, e esse cogumelo aqui, ele é só um representante da reprodução sexuada deles, beleza? Esse fungo, na verdade, ele não é assim, isso aqui é só uma estrutura de reprodução, esse fungo ele é assim.
Então é como se fossem várias raízes de plantas ou vários fios de cabelo, porque isso denota exatamente o que esse fungo faz. O que os fungos, os representantes do reino fungo, escolheram fazer como forma de sobrevivência. Por exemplo, os animais eles escolheram correr atrás de suas vítimas, de suas presas, de como eles conseguem se alimentar. Seja com filtração, seja correndo atrás de outros animais, seja pastando, ou seja, se alimentando de plantas, se alimentando de algas, se alimentando de bactérias. As plantas, por exemplo, fazem fotossíntese, então elas compõem o seu funcionamento e compõem as suas moléculas orgânicas através disso. Só que os fungos fazem diferente. Os fungos fazem diferente no seguinte sentido. Os fungos eles vivem com esses corpos, que são essas hifas, cujo conjunto se chama micélio. Então são estruturas muito fininhas mesmo. Às vezes com só uma célula de espessura. E eles realizam o que a gente chama de digestão extracorpórea. Eles jogam as suas enzimas para o exterior, digerem o alimento fora do seu corpo e só absorvem os nutrientes, só absorvem na boa. E o que significa isso? Significa que eles escolheram viver extremamente finos, conseguindo absorver os nutrientes no meio, enquanto eles conseguem fazer decomposição também. Além disso, eles têm muita importância no meio ambiente, porque eles, juntamente a bactérias ou algas, formam os líquens. São excelentes indicadores de poluição, inclusive os líquens vermelhos assim, só aparecem em regiões com uma mata muito bem preservada e muito longe de poluentes, e micorrizas, que ficam em associação com raízes de plantas e as auxiliam a buscar água. Então, gente, o último ponto que eu acabei deixando de fora do vídeo foi a aplicabilidade econômica dos fungos. Basicamente, a parte mais importante que eu vou ter para falar com vocês sobre o uso comercial dos fungos é em relação à alimentação, com alguns cogumelos, que são as estruturas sexuais reprodutivas dos fungos, que são comestíveis, como por exemplo o famoso champignon, que é um cogumelo Paris em conserva, cogumelo shiitake, shimeji, portobello, pied de mouton e alguns outros que são muito saborosos e são algumas alternativas vegetarianas deliciosas para o uso de carne. A outra aplicabilidade que é econômica dos fungos é a utilização de leveduras. Essas leveduras elas são fungos unicelulares que elas acabam reagindo com o açúcar, formando álcool e gases, principalmente o CO2. Então, através dele, eu tenho a formação de álcool etílico, nas famosas bebidas fermentadas, e eu vou ter também a formação de ar para o uso nos fermentos biológicos, como é o caso do fermento de pão, e também no caso da fermentação de bebidas alcoólicas. Então esses fungos eles vão ser utilizados na alimentação e para a fabricação de bebidas alcoólicas fermentadas, como cerveja, vinhos, entre outros, e também a utilização das leveduras, que também fazem essa fermentação alcoólica, na formação e na fermentação de massas, na verdade, como fermento dessas massas. O que acontece? Esses fungos eles vão utilizar, como eu falei, o açúcar, eles vão quebrar esse açúcar, eles vão gerar álcool etílico e CO2. Quando você utiliza esse álcool etílico, você produz uma bebida fermentada, como a cerveja e o vinho. Quando você assa esse resultado dessa fermentação, esse álcool etílico ele evapora e só sobra o CO2. E esse CO2 ele vai inflar a massa. Então, as massas com fermento natural, como por exemplo massas de pães e de pizza, elas tendem a crescer muito, então elas passam por processos de crescimento antes mesmo de irem ao forno para que essa levedura, esse fungo, ele haja. Então ele vai comendo o açúcar presente na farinha e na massa para inflá-lo. Uma vez que ele vai ao forno, esse álcool ele evapora, então você não tem nenhum problema de comer pão, pizza, nada disso vai estar alcoolizado, e essa massa fica fofinha, cheia de ar dentro, justamente pela ação dessa levedura, desse fungo. Ok, gente? Vamos continuar com a finalização. Beleza. Ok, gente? Bom, por hoje a gente... Por hoje a gente fica por aqui, deixa eu crescer. Oi, vamos agora então responder as questões da última aula. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu me diminuir para a gente fazer isso rapidinho. Oi, me diminuir. Vamos baixar aqui. Ó,
Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Todas as doenças causadas por vírus, desde gripe até AIDS. Com seu conhecimento sobre viroses, marketplace encontramos apenas doenças causadas por vírus. Hepatite dengue, cólera não cólera causada por bactéria, raiva dengue, gonorreia bactéria, dengue herpes e tétano, tétano é bactéria, dengue, cólera bactéria, hepatite, raiva e cachumba. Ok, gente? HIV é um exemplo de vírus envelopado, questão número 2. O que significa isso? Em vírus envolvidos por um envelope lipoproteico. Na verdade, são vírus com uma membrana plasmática que eles roubam da última célula que eles infectaram. Como é o nome do vírus que ataca bactérias? Bacteriófago, gente. Sem mistério, sem conversa, sem caô. Todos os vírus são constituídos por DNA e proteínas. Na verdade, ácidos nucleicos e proteínas. Você lembra que tem vírus com RNA. Isso aqui foi só para pegar vocês. Vírus 5. Os vírus são minúsculos piratas biológicos que invadem células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para ser produzidos. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se às outras células, provocando danos devastadores. Esses danos dão o nome de virose. De acordo com o texto, é correto afirmar que os vírus utilizam seu próprio metabolismo para... Não, os vírus não têm metabolismo. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Os vírus não têm metabolismo próprio, isso. As viroses resultam sempre em modificações genéticas, e as viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram. Nossa, não. Quanta coisa tem metabolismo próprio. Vamos coisar aqui. Beleza? Letra C. Deixa eu crescer para falar com vocês. Então, beleza, gente? Hoje vai ter mais exercícios. Qualquer dúvida, vem comentar comigo no meu Facebook ou no Instagram, @balbi_rodrigo. E qualquer coisa, podem falar comigo. Ok? Beijo, um abraço e tchau, tchau!